Olá, turma do segundo ano, tudo bem? Vamos aí, né? Mais uma videoaula e ainda nós continuamos na apostila 7. Não sei se vocês lembram que não insistimos demais nesses dois últimos vídeos anteriores, que a grande preocupação dos autores realistas em suas obras literárias era a denúncia da miséria social e econômica da população menos favorecida. A gente insistiu demais, a gente comparou demais, né? O romance realista junto ao romance romântico, né? Aquela realidade crua e nua denunciada, conta toda aquela idealização lá romântica, aqueles heróis, aquela falsidade toda, né? O realismo, nesse ponto, é muito mais autêntico, podemos dizer assim, certo? Se bem que literatura, cada época é uma época e a gente está estudando esses diferentes aspectos, né? Precisa sempre considerar o momento, o tempo e tudo mais, aquelas condições sociais que a gente tem falado bastante. Movimento este, né, o realismo, muito influenciado pelas ideias sociais de Karl Marx e Engels, né? Porque o escritor realista acreditava, então, ser o construtor de uma nova realidade mais justa e igualitária para todos, denunciando a situação de abandono dos mais vulneráveis, diante daquela situação toda lá, de começo da segunda revolução industrial, a exploração do homem pelo homem. O realista vinha para denunciar isso aí, para provocar isso no leitor, né? Que o leitor interagisse com eles em defesa dos mais oprimidos, certo? É a questão social do realismo, aquele socialismo lá, certo? Atacavam e criticavam também as elites dominantes com sua falsa moral, hipocrisia e ostentação. Não só as elites, mas também as igrejas e a religião em geral. É aquela oposição à religiosidade romântica também, que a gente já falou, né? Acontece, agora vamos entrar na aula de hoje, acontece que paralelamente, quer dizer, junto ao realismo e numa quase evolução deste realismo, surge o naturalismo. Podemos dizer que o naturalismo é uma nova vertente ou uma nova face do realismo, em que os autores agora consideram toda a atitude humana e seus problemas e suas misérias como uma experiência científica. Guardem bem esse nome, é aquele cientificismo dessa época. O naturalismo vai desenvolver demais isso aí, certo? Então, essa experiência científica a ser estudada e mostrada. O ser humano é quase que considerado como um laboratório, uma cobaia. Tudo isso, é claro, baseado no positivismo, que a gente já falou isso, aquele predomínio da razão do positivismo do Augusto Comte, né? Em que o que interessa é o quê? Em primeiro lugar, a ciência e a razão, certo? Um dos lemas do positivismo era o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por meta. Certo? E agora um parênteses aí, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho que do momento social, político em que ocorre realismo e naturalismo é o fim do Império e a proclamação da República, né? E dizem que todos aqueles republicanos lá, e dizem até que o Pedro II eram positivistas, né? A bandeira do Brasil, por exemplo, uma curiosidade, é uma das únicas bandeiras do mundo, eu acho que não é a única, tem outras, mas pouquíssimas, que tem inscrição, ordem e progresso, é a do Brasil, né? Esse ordem e progresso é um lema positivista. O positivismo estava assim aflorando naquela sociedade republicana da época, né? Aquela procura disso tudo que gerou todos esses movimentos aí. Então tem esse positivismo do Auguste Comte, não só, e também o evolucionismo ou darwinismo do Charles Darwin, que é o estudo das leis naturais, a sobrevivência do mais forte,
transformações e as transformações geradas pelo ambiente. Cite-se também como influência máxima agora do naturalismo o determinismo do pensador francês Hippolyte Taine. Segundo a teoria determinista, não existe livre-arbítrio. Todo ser humano já nasce determinado por 3 fatores: a raça, o meio e o momento. O fator raça ligado à genética, né, ao que herdei dos meus antepassados. Então, eu vou ser o que foram eles. Se foram grandes músicos, também vou ser grandes músicos. Se foram grandes corruptos, grandes ladrões, eu também vou ser grande corrupto e grande ladrão, certo? Essa é a teoria determinista de raça, né? Que eu vou estar preso a essa genética aí, certo? Não existe assim altruísmo, eu não posso mudar isso aí. Para o determinismo, fica bem claro isso, né? Esse primeiro momento, então, de raça. O segundo é o meio. O que é o meio, então, né? Para o determinismo, o meio, segundo as atitudes do ser humano, vão ser de acordo com o lugar em que ele vive e que ele ocupa na sociedade. Se eu estou num meio bom, eu vou ser bom. Se eu estou num meio ruim, eu vou ser ruim. Para o determinismo é isso. Embora a gente saiba que há muitos exemplos de pessoas de um ambiente bom que não saem tão bons assim, como há pessoas em ambiente ruim, né, que, né, vão se transformar em pessoas. O próprio Machado de Assis a vida dele, aquela resiliência dele de sair daquele ambiente de pobreza, de nascer no morro, certo? De filho de uma lavadeira, de um pai pintor, e se transformar no que ele transformou, vai totalmente contra isso. Aliás, o Machado de Assis é muito crítico desse determinismo aí nas obras dele. Nós ainda vamos ter tempo de comentar sobre isso. E finalmente o momento, né? Que deixa o ser humano a sabor dos seus impulsos instintivos. Né? Eu vou agir de acordo com o meu instinto dentro do momento histórico. Agora, por exemplo, nessa pandemia, eu estou agindo de acordo com os meus instintos, certo? Vou ser violento, vou ser calmo, vou ser isso, vou ser aquilo, eu vou entrar em histeria, eu não vou entrar em histeria. O determinismo é esse momento histórico aí que determina esse momento. Agora, transpondo essas teorias para a literatura, vamos ter então o romance de tese naturalista, em que as narrativas, sem nenhuma preocupação moral ou amoralismo, o que é essa nenhuma preocupação moral ou moralismo aí? É mostrar o lado mais trágico e perverso do ser humano, suas taras, seus defeitos, suas misérias, sem emitir nenhum juízo de valor quanto a esse comportamento. Para o naturalista, moral não tinha nada a ver. Ele tinha que mostrar aquela realidade lá, fosse ou não podre, fosse ou não nojenta. Para o naturalista, vale tudo. A moral não tem que se impor aí. Se bem que a sociedade da época não vai aceitar isso aí, é óbvio, né? Então, sem nenhuma preocupação moral, colocam-se a serviço das teses cientificistas, tentando comprová-las. Os temas prediletos dessas narrativas incluem, então, geralmente o quê? Vai falar de sexo, de adultério, crimes, miséria, desequilíbrios psíquicos, as coisas sórdidas, em suma, uma preocupação patológica de só se enfocar as distorções e a miséria de determinados comportamentos das pessoas. Essas narrativas vão seguir também o determinismo biológico a que todos estão sujeitos, acentuando sempre os aspectos de animalização do ser humano, isto é, o ser humano considerado não como um ser superior, nobre, guiado por seus valores, seus ideais, sua moral, mas simplesmente
como um animal guiado por seus instintos. Essas teorias vão levar a isso, esse determinismo e o evolucionismo do Auguste Comte, né? Que animaliza demais o ser humano. Diante dessa literatura tida na época como aberrante, né? A sociedade da época, olha em que época nós estamos, hein? É a segunda metade do século XIX, de 1850 para frente, né? Então, muitos autores tiveram problemas com a justiça. A gente falava lá que eles não se preocupavam com a moral, mas espera aí, a sociedade não aceitou isso aí passivamente, não, né? A apostila nossa, no penúltimo parágrafo da página 35, cita como exemplo disto, no Brasil, Júlio Ribeiro, ele tem um romance que na época causou muito furor, chamado A Carne, sem muita expressividade, porque é só para provar a tese naturalista. Hoje, dificilmente você vai encontrar esse romance aí em alguma livraria, vai encontrar em alguma biblioteca aí, né? A Carne, do Júlio Ribeiro, em que ele tenta defender essa tese determinista aí. Essa de Queiroz teve problema em Portugal, certo? E um autor francês que vai introduzir o naturalismo na França, o famoso Émile Zola, né? Ele teve o romance dele, Thérèse Raquin. É uma coisa assim, muito parecida com a gente viu lá no realismo, com o Flaubert, na publicação do Madame Bovary, que escandalizou aquilo também, e ele foi para a justiça, ele e o editor dele, né? É as coisas que acontecem, bem? Bom, eu já estou lá com quase 12 minutos, eu vou encerrando por aqui, tá certo? Depois, num próximo vídeo, nós entraremos então no naturalismo no Brasil, vamos ver os autores naturalistas, né? E vamos dar uma passagem mais ou menos no que isso está acontecendo por aí, tudo bem? Olha, eu gostaria de uns feedbacks aí desses vídeos, como é que estão, como é que não estão. Hoje eu dei umas tropeçadas aí, vocês vão me desculpar, tá? Eu quis ir sem ler, mas eu fiz o rascunho aqui, tentei ler, mas às vezes eu me atropelo aqui. Espero que vocês entendam, tá? Desculpe então mais uma vez minhas tropeçadas no vídeo de hoje. Até o plantão de amanhã, lá a gente conversa mais. Boa noite, tchau.